Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia a todos, Hare Krishna, bom sábado a todos, para quem está assistindo ao vivo. E meu nome é Harinath Das, queria agradecer aí o convite feito pelo Prabhupada Vyoma Das, que coordena esses projetos de leituras diárias do Srimad Bhagavatam e do Chaitanya Charitamrita. Então, vamos conferir aqui se está tudo ok com o som, a transmissão. As pessoas vão entrando aí, depois as pessoas que foram assistir no YouTube, em outro dia, vai ficar lá. Está tudo ok. Hare Krishna. Então, estamos aí no canto 3, capítulo 24, e hoje vamos ler o verso 5 desse capítulo intitulado A Renúncia de Kardama Muni. Esses tópicos são falados, transmitidos de Maitreya a Vidura, no lugar conhecido como Haridwara. Aí, para lembrar Haridwara, Haridarshana, Haribol, reverências. Ok? Então, o Srimad Bhagavatam é assim, não é? Ele é transmitido de mestre para discípulo, não é? Nessa linha de sucessão, lá Sutta Goswami e Namisharanya, né? Relatando os fatos ocorridos entre Shukadeva e Parikshit, que está relatando os acontecimentos ocorridos, conhecimento transmitido de Maitreya para Vidura, né? E aqui estamos nesse capítulo intitulado A Renúncia de Kardama Muni. Nesses capítulos anteriores, para quem está acompanhando, estamos falando da união entre Kardama Muni e Devahuti, né? E vamos chegar aí ao aparecimento de Kapila Deva, né? Essa grande personalidade, essa grande encarnação, esse grande avatar. Então, vamos lá para o verso em si. O verso é o seguinte. Antes de mais nada, tá? Antes que eu esqueça, quero oferecer minhas reverências ao meu amado mestre espiritual, Shrabhaksunda Govindadev Goswami Maharaj, e aos meus amados mestres espirituais tutores, Abhay Chararavinda Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada, e Bhakti Rakshasya Dev Goswami Maharaj. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshura Miritandina Tasmai Shigurave Namaha. Ofereço também reverência a todos os Vaishnavas. Sem o abrigo, o refúgio dos Vaishnavas, não temos nenhuma possibilidade de sucesso ou avanço na vida espiritual. Vanchakalpatarubhasya Kripasindubhaivacha Patitapavanibiyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivastani Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, nos abrigando no mestre espiritual, nos abrigando no santo nome, seremos bem-sucedidos. E com a associação correta, teremos todo o caminho livre para o avanço espiritual. Então, vamos para o verso Maitreya Uvacha. Como foi dito antes, Maitreya está falando para Vidura. Devahutyapi Sandesham Gauravena Prajapate Samyakshiridaya Purusham Kutaistam Abhajadgurum. Vamos à tradução das palavras. Srila Prabhupada deixou tudo, né, bem organizado, né, para que não houvesse dúvidas quanto à tradução correta do texto em sânscrito. Maitreya Vacha, Maitreya disse, Devahuti, Api também, Sandesham, a direção, Gauravena, com grande respeito,
Prajapati, de Kardama. Samyak completa, Shiradaya, tendo fé em Purusham, a suprema personalidade de Deus. Kutastam, situada no coração de todos. Abhajat, adorado. Guru, o mais adorável. Tradução literal do verso. Sri Maitreya disse: Devahuti era inteiramente fiel e respeitosa à orientação de seu esposo, Kardama, que era um dos Prajapatis, ou geradores de seres humanos no universo. Né? Os progenitores universais, que no início, né, logo no início da criação, né, o Senhor Brahma elegeu essas pessoas como progenitores, né, do universo, para povoar o universo, né, para que as almas condicionadas, né, já vindas de outro universo, né, pudessem adentrar em corpos materiais. Ó grande sábio! Ela então começou a adorar o Senhor do Universo, Jagannatha, a suprema personalidade de Deus, Purusha, né, Adipurusha, que se situa no coração de todos. Vamos repetir esse verso. Sri Maitreya diz: Devahuti era inteiramente fiel e respeitosa à orientação de seu esposo Kardama, que era um dos Prajapatis, ou geradores dos seres humanos no universo. Ó grande sábio, ó vidura! Ela então começou a adorar o Senhor do Universo, a suprema personalidade de Deus, que se situa no coração de todos. Então, vamos agora aos comentários dados por Abhay Charanavinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Este é o processo de compreensão espiritual. É preciso receber a instrução de um mestre espiritual fidedigno. Embora Kardama Muni fosse esposo de Devahuti, por ele ter lhe dado instruções sobre como alcançar a perfeição espiritual, naturalmente se tornou seu mestre espiritual também. Há muitos casos em que o esposo se torna o mestre espiritual. O Sr. Shiva também é o mestre espiritual de Parvati, sua consorte. O esposo deve ser tão iluminado que possa tornar-se o mestre espiritual de sua esposa para iluminá-la no avanço da consciência de Krishna. Geralmente, a Stri, ou mulher, é menos inteligente que o homem. Portanto, se o esposo é inteligente o bastante, a mulher obtém uma grande oportunidade de alcançar a iluminação espiritual. Claro que essa inteligência, né, é buddhi, né? Essa inteligência que nós falamos tanto de mente e inteligência, né? Essa inteligência, né, quando citada assim, de proporções relativas, né, que é menos ou mais, né? Isso é o fator, né, de material, né? Essa inteligência material, né? Buddhi, né? Ela é inteligência material. Né? Não estamos falando de Bhakti, né? Que se pode traduzir assim como inteligência emocional, inteligência devocional. Né? Claro que podemos ver aí, né, muitas situações em que o esposo leva a esposa à ruína, né? Por ter essa inteligência racional, né? E que muitas vezes, né, por não ter orientação correta, não ter iluminação correta, o esposo não é capaz de levar a esposa à iluminação. E às vezes vice-versa, né? Quantos casos também em que a mulher levou o esposo, né, para a iluminação espiritual. Então, esta buddhi, né, essa inteligência material, né, ela tem esses fatores, né, relativos, né, mas a inteligência espiritual, né, como Bhakti, né, ela sim é prominente, né, em todas as almas. Né? Não temos essa diferenciação entre homem e mulher. Né? A Bhakti, ela é prominente em todas as entidades vivas, em todas as jivatmas. Né? Então, esse processo de que o esposo é mais inteligente ou a esposa é menos inteligente, né,
Isso aí são N fatores, até biológicos. Mas, em última instância, né, o que é mais, como vai ser dito aqui, o que é mais, mais substancial é a Bhakti, né? Não essa Buddhi, essa inteligência material. Né? Temos tantos casos, né, como Janavi Devi, né, que assumiu a posição de mestre espiritual na linha de sucessão, esposa de Nityananda Prabhu, né? Janavi. Ela adotou os filhos da sua irmã, né, que era também casada com Nityananda, e esse filho vira Chandra, né, vira Badra, né, que era um filho muito... Era a encarnação de Kishira da Caixa de Vishnu. Né? Então, ele se tornou um grande acharya, né? Na verdade, quando veio a possibilidade, né, ficou uma vacância na linha de sucessão, na verdade era para o Virabhadra, né, Virachandra assumir como acharya, né, dessa linha de sucessão discipular. Mas ele era muito jovem, ele era muito criança, e Janavi acabou assumindo essa posição, né? Então ele era muito, muito sábio, muito sábio. Então ela inteligência, essa inteligência Buda, inteligência material, né, que faz os homens aí, né, fazerem tantas coisas erradas, utilizam a inteligência para o mal, né? Então não é esse tipo de inteligência, né? O mais importante é Bhakti, né? Não Buddhi. Então, nas mulheres, a Bhakti parece que tem maior pureza, né? Nós vemos tantos casos, né? Nós vemos no Srimad Bhagavatam, né, somente os homens fazendo tantas... utilizando a inteligência para o mal, né? Quantos asuras, né? Que fazem... se você for ver as mulheres, né? Você vai ver só pouquíssimos casos, né? Eu acho que só Putana, né? Como uma asura, né? Mas o resto é tudo homem, né? Os homens usam inteligência para o mal, né? Então não adianta de nada, né? Então é importante essa inteligência emocional, essa Bhakti, né? Como utilizamos a Bhakti, essa inteligência a serviço do Senhor Supremo, né? Isso que é o mais importante. Aqui se diz claramente, Samyak Shiradaya, que com grande fé deve-se receber conhecimento do mestre espiritual. E com grande fé deve-se realizar serviço. Exatamente. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura, em seu comentário sobre a Bhagavad Gita, enfatiza especialmente a instrução do mestre espiritual. Né? Então, Chaitanya Mahaprabhu diz muito isso, de que tudo começa com a fé. E a fé, muitas vezes, ela é desperta por... Ele diz, né, para Sanatana Goswami, para Rupa Goswami, Chaitanya Charitamrita, que a fé, muitas vezes, é despertada por um mérito anterior. Né? Alguma atividade que realizamos em vidas passadas, né? Podemos carregar essas atividades para a nossa vida futura. Nessa vida futura, a nossa fé, nosso início da nossa vida espiritual, começa de acordo com algum tipo de fé, né? Que carregamos com algum mérito anterior, né? Ser capaz de despertar a fé. Então aqui diz, né? Samyakshira, com grande fé, né? Deve-se receber conhecimento do meio espiritual. Então não é possível. Por isso que cada pessoa tem um tipo de... segue um tipo de caminho, né? Porque nosso histórico, né? Nosso histórico pessoal de luta, né? Nesse mundo material, né? De caminhada nesse mundo espiritual é única. Cada pessoa tem uma história, né? Cada pessoa tem uma história. Não tem jeito, é como uma impressão digital, cada um tem uma. Não temos como nos igualar, né? Isso, essas asuras, Putana e Jara, né? Tem, né, esse aspecto feminino, mas os homens são muito prominentes nessa área de asuras, né? Então, o homem geralmente, nessa era de Kali, então, o homem utiliza, né, a inteligência Buddhi para o mal, né? Muitas vezes, né? Só pensa, muito difícil você vê mulheres envolvidas em coisas, geralmente é por influência de homens, né?
se envolve nisso, né? Então, o homem pode levar a sua família à ruína, né? Se ele não ter a orientação correta de uma espiritual, né? Então, a fé, né, se inicia por um mérito anterior, né? Por alguma coisa que realizamos em outra vida. Ou seja, tem muitas histórias que relatam isso, né? Aquela pessoa realizou uma atividade específica, né? Às vezes até inconsciente em outra vida, que aquilo serviu de start inicial, né? De fagulha inicial para a vida espiritual em sua próxima vida. Então, essa tirada, né, ela desperta quando somos, quando nos vemos assim diante de situações, né, quando somos assim acordados, né? Às vezes, geralmente nós entramos nessa vida totalmente no colo de Maia, né? Estamos cobertos pelo lençol de Maia, estamos ali dormindo, né? Estamos dormindo ali no colo de Maia. Aí de repente vem alguém, né? Nos dá nos balança assim, diz, né? Acorde, né? Acorde. E nós, realmente. Aí vem carregamos aquele sucrite, né? Que vai despertar um tipo de fé específico, né? Então cada pessoa segue um caminho, né? A pessoa segue um caminho, mas todos os caminhos levam a Krishna, né? Não tem jeito. Então, continuando aqui, devemos aceitar a instrução do mestre espiritual como nossa vida e alma. Quer sejamos liberados, quer não. Devemos executar a instrução do mestre espiritual com grande fé. Afirma-se também que o Senhor está situado no coração de todos. Não é preciso procurar o Senhor do lado de fora, ele já está ali. Né? Então, Chaitya Guru, né? O Senhor como mestre espiritual interno, né? Ele está sempre ali ao lado, né? Como Paramatma, está sempre ali acompanhando, né? Observando como uma testemunha dos atos, das ações da Divatma, né? Que está iludida nesse mundo material ou está desperta. Né? Então ela está ali observando, né? Como uma testemunha de suas ações. Né? Então, às vezes, as pessoas podem fazer uma peregrinação muito longa, né? E até a Índia procurar a Deus, né? Mas na verdade Deus está sempre ao lado dela. Essas questões geográficas, né, são só materiais, né? São só ilusórias. Que o corpo vai pegar um avião e vai se deslocar até lá, né? Até um país onde está um lugar de peregrinação. Esse é o corpo que foi, né? O corpo que foi. Mas a alma, né? Ela está sempre ali, né? Está sempre ali naquele estado, né? Observando também e se iludindo, né? Quando não tem a orientação correta. Então, não é preciso se deslocar muitos e muitos quilômetros para, não precisa dar a volta ao mundo para encontrar o Senhor Supremo, para encontrar a Deus. Deus está sempre ao lado da alma, né? Ele é onipresente, né? Onipenetrante, né? E ele sabe de tudo, onisciente. Então, não é preciso ir muito longe, né? Se quiser recorrer ao Senhor Supremo, né? Você está bem perto, né? Você está bem próximo, né? Como uma testemunha de tudo que a alma está ali fazendo, né? Tanto de certo ou errado, isso aí é relativo, tanto de certo ou de errado, ela está ali acompanhando a Dvatma. E quando esta alma espiritual, né? Ela consegue despertar, nem que seja assim, ter um vislumbre do que é a realidade desse mundo material. Então, esta alma, ela reconhece o Senhor Supremo como uma testemunha que está sempre ao lado dela. Né? Estive sempre ao seu lado e você não me reconheceu, né? não reconheceu a minha presença. Né? Então, quando vamos limpando o espelho do coração com Chaitanya Mahaprabhu diz, né? Chitodar Panamarjana. Quando vamos limpando, né? Essa sujeira que encobre a nossa verdadeira visão, podemos ver que o Senhor Supremo estava muito, muito, muito mais perto do que imaginávamos.
muito, muito mais próximo. Está ali colado conosco, né? Está ali só aguardando, né? Que esta alma deixe de ver, né? Esse mundo como uma matéria e se volte ao que é espiritual, né? Deixe de servir a sua mente, né? E sirva ao Senhor Supremo, né? Deixe de servir aos caprichos, deixe de querer explorar este mundo material para o seu próprio desfrute e queira servir e dar serviço e dar desfrute ao Senhor Supremo, que é o verdadeiro Govinda de Purusha, né? O verdadeiro é o Senhor Purusha original, o verdadeiro desfrutador, né? Nós somos almas espirituais e queremos imitar o Senhor Supremo. Queremos ser servidos, queremos ser servidos, né? O tempo todo, né? Queremos alimentar com o fogo dos objetos dos sentidos esta fogueira, né? Da vaidade, nessa fogueira do desfrute sensorial que fica queimando sem parar dentro de nós, né? Então temos o tempo todo queremos usufruir desta matéria, queremos o tempo todo desfrutar, explorar, né? Explorar os outros para que nos dê essa felicidade material, né? Mas quando chegamos ao fundo do poço, né? E vemos que não existe essa dita felicidade material, que ela é muito temporária, quando estamos já exaustos, né? De procurar esta realização material, podemos dar ouvidos a alguém que está pregando para nós internamente, né, o tempo todo, e nós não estamos dando ouvidos, não damos ouvido a este guru interior, esse Paramatma, esse Chaitya Guru, não damos ouvido porque nosso ouvido está totalmente cheio de promessas materiais, né, o tempo todo, né? Então estamos sobrecarregados de matéria, né? Então quando limpamos, quando começamos a retirar os anártanas, essas sujeiras, né? Que vidas e vidas carregamos, quando vamos limpando, né? É como você entra você compra uma casa, né? Uma casa que está abandonada há muitos e muitos anos, né? Quando você abre assim, ela está cheia de mofo, está cheia de sujeiras, né? Tanta poeira, tanta coisa. Vemos que essa casa é muito feia, né? Essa casa está totalmente, não consigo ver a beleza nela, né? Então você contrata alguém ou você mesmo mete a mão lá, né? Você vai limpando e tirando camadas e camadas de sujeira, né? Aí você vê que aquela coisa que você aparentemente julgava que não era bela, de repente se torna muito bela, né? Então a alma espiritual, ela é uma associada eterna do Senhor, é uma serva eterna do Senhor, né? De sua beleza inigualável, né? Ela é só uma fração da beleza do Senhor Supremo, né? Mas ela também é bela, né? Então, quando limpamos tudo isso, vemos que, como que foi, de onde surgiu isso, né? De repente, aquela pessoa que era uma pessoa totalmente infeliz com o mundo material, ela se torna uma pessoa, né, suca-duca, né? A pessoa de infeliz se torna feliz, né? Ela desperta para a vida espiritual e toma abrigo aos pés de lótus do mestre espiritual, aos pés de lótus do Senhor Supremo, aos pés de lótus dos Vaishnavas, dos devotos do Senhor. Então ela é capaz de trilhar uma vida de muita realização espiritual. Então, para se concentrarmos-nos em nossa adoração com grande fé, conforme nos oriente o mestre espiritual fidedigno, e nossos esforços resultarão em sucesso. Também está claro que a Suprema Personalidade de Deus não aparece como uma criança comum. Ele aparece como ele é, né? Isso é muito claro, né? O Senhor Supremo, quando vai... Agora estamos falando de uma coisa específica, né? Do nascimento do Avatara, né? Estamos falando do nascimento de Kapila,
vai nascer de Devarut, né? Então, não é um nascimento comum. Né? Como se afirma na Bhagavad Gita, ele aparece através de sua própria potência interna, Atma Maya. E como ele aparece? Ele aparece quando fica satisfeito com a adoração de um devoto. O devoto pode pedir ao Senhor que apareça como seu filho. O Senhor já está sentado dentro do coração. E se ele surge no corpo de uma devota, isso não significa que essa mulher, em particular, torne-se sua mãe no sentido material. Ele já existe, mas, para satisfazer seu devoto, aparece como seu filho. Isso é muito raro, né? Muito raro. Geralmente, aquelas devotas, né? Aquele casal que está em consciência de Krishna, que são totalmente devotados para a vida espiritual, eles oram ao Senhor Supremo que daquela união nasça um devoto, né? Um devoto de Krishna que seja capaz de alcançar a perfeição espiritual, que se torne um devoto puro. Né? Aqueles que são materialistas, né? Eles geralmente oram para que o filho ele seja inteligente o suficiente para se tornar muito rico. Né? Esse é o desejo material, né? Material. Só pensa unicamente em desfrute, né? Meu filho vai se tornar muito rico e vai nos ajudar. Né? Isso é uma oração, um apelo material. Né? Isso é comum, né? Totalmente comum. Né? Nesta era de Kali, principalmente. Né? Das pessoas materialistas. Né? Ninguém fica orando para que o filho seja um santo. Né? Ninguém quer. Quando se o filho vai renunciar, a pessoa é uma desgraça. Né? Meu filho ficou louco. Né? O filho quer virar um sacerdote, né? Quer virar um padre, quer virar um monge budista, quer virar um brahmachari, Vaishnava. A família fica desesperada, né? Você é louco? Como que você vai se sustentar? Depois você sai disso aí, você não estudou, não fez nada, né? Então, as pessoas pensam só no lado material, não pensam na fortuna espiritual, né? Que aquela alma nasceu com um propósito, que ela está determinada, né? E o Senhor Supremo é o controlador supremo, né? Ele é que sabe de tudo, tudo acontece por sua causa, né? Então, os devotos oram para que o Senhor Supremo possa lhes dar a bênção de ter um filho, um filho que tenha determinação espiritual, um filho que possa ser um iluminado, né? Que possa levar esta casa, essa família, a verdadeira devoção dos pés de lótus do Senhor Supremo. Né? Então, os pais oram para que o filho seja um devoto, né? Não que o filho seja um materialista, né? Não. Ou um ateu. Né? Então, não é a meta material é essa. Né? A meta desse mundo material é sempre visa o acúmulo, né? De riquezas, né? A exploração material, né? Visa tudo isso, desfrute material cada vez mais. Né? A felicidade ela é só traduzida como desfrute. Né? Então, a verdade, é tudo ao contrário. Né? É tudo ao contrário. Né? Maya encobre a verdadeira identidade das pessoas, encobre a verdadeira realidade, a verdadeira meta da vida, não é meta material. Né? Então, Então aqui chegamos ao final deste comentário, muito cheio de nuances, né? De Srila Prabhupada. Fomos aqui, muito importante, né? Estas instruções, né? Cheio de iluminação. Vamos aqui repetir o verso. Srimad diz: Devahuti era inteiramente fiel e respeitosa à orientação de seu esposo, Kardama, que era um dos Prajapatis, ou geradores de seres humanos no universo. Grande sábio! Ela então começou a adorar o Senhor do Universo, a suprema personalidade de Deus.
que se situa no coração de todos. Então, seguindo a orientação do mestre espiritual, né, seguindo, né, a verdadeira natureza espiritual, somos servos eternos do Senhor Supremo, né, que se situa também no nosso coração, né, pela graça do mestre espiritual. Seguimos nessa era de Kali, cantando o santo nome do Senhor. A mãe de Srila Prabhupada queria que ele fosse materialmente bem-sucedido, mas o pai Gomohan queria que ele fosse um grande santo. Exatamente. Então, diferentes realidades, né? Diferentes realidades. A mãe geralmente tem essa preocupação com o filho, né? Eu lembro minha mãe sempre ficou preocupada, filho, se ele vai ter um emprego, né? Ainda bem que ele conseguiu um emprego, né? Então, a mãe fica assim, tem essa preocupação, a preocupação maternal, né, pela segurança do filho, né? Pela segurança do filho, né? Então, a mãe quer o bem do filho, né? Não quer que ele fique aí vagando, né? Não quer que ele fique sem um abrigo, né? Sem uma casa. Então, a mãe geralmente pensa assim, né? Desta forma, né? Mas a mãe tem um amor, né, imaculado, né? Como se diz assim, aquele amor incondicional, né? Como amor que despertamos pelo seu supremo Prema Bhakti. Então, isso é verdade, né? Preocupada quando estava... Prabhupada Lamita diz isso, né? O pai estava lá, né? Tocando meridanga, né? Com os devotos nos Estados Unidos. Ele começou a rir e falou assim: meu pai, era exatamente isso que meu pai queria de mim, né? Exatamente isso, né? Ele queria que eu fosse um santo, um pregador, né? Um Vaishnava. E é assim, né? É interessante isso, né? Mas ele deu educação, né? Deu educação material para Srila Prabhupada também, né? Ele que custeou, né, as coisas, né? A faculdade de Srila Prabhupada, né? Mas sempre com aquela visão, né? De que o filho fosse um santo, né? Um santo homem, né? Essa é a visão correta, né? Essa é a visão correta. O homem e a mulher, né, tem essas visões, né? A mãe quer sempre o melhor para o filho, né? O abrigo, que ele tenha um abrigo, que ele seja, não fique desamparado materialmente, né? E se tem uma família que são de devotos, né, como a família de Srila Prabhupada, aí se torna tudo bem sucedido, né? Bem sucedido. Então, temos essas perspectivas, né, da vida familiar, né? Então, quando o casal é um devoto, né? Quando o casal é um devoto, tudo se torna favorável, né? Tudo se torna muito favorável. E esse tipo de visão do seu pai, né, que ele fosse um santo, isso sempre foi prominente na vida de Srila Prabhupada. Tanto é que quando Prabhupada foi casado, na verdade, a esposa pensava exatamente o contrário, né? Tem que ser eu tenho que... Srila Prabhupada tinha o comércio dele, né? Ele era um farmacêutico, né? E Prabhupada sempre queria dar mais, começou a fazer uma curva, né? Assim, né? O lado espiritual começou a ficar mais proeminente, né? E o lado espiritual começou a ficar mais proeminente e o lado material começou a ter um declínio, né? Então aquilo ficou... A esposa de Prabhupada ficou atenta, né, com aquilo. Esposo, o que está fazendo, né? Precisa dar o sustento aos seus filhos, né? Precisa ter não pode, né, começar a trabalhar menos na sua farmácia e começar a querer só ficar na vida espiritual. Daqui a pouco a gente está falido, né? Então, isso aí não é muito bom para um casal, né, que está sustentando os filhos, né? Então, isso sempre foi isso gerou muitos conflitos, né, entre Srila Prabhupada e sua esposa, né? Não teve um equilíbrio, porque ela não conseguiu entender muito bem, né? Ela começou a sabotar Srila Prabhupada, né? Ela escondia as coisas que a Prabhupada fazia, né? A Prabhupada traduziu o Bhagavad Gita, ela
sumiu com o livro, né? O padre disse que ela vendeu os papéis, né? Os manuscritos para trocar por chá, né? Então teve esse conflito, não teve uma harmonia ali, né? Uma harmonia, porque haviam interesses diferentes, né? A esposa de Prabhupada, né, suportava que ele tivesse uma vida material em equilíbrio com a vida espiritual, né? Mas Prabhupada tinha uma missão proeminente, então aquilo foi para ele teria que renunciar, né, aquilo tudo, né? Não tinha como, ele estava predestinado à sua missão, né, a salvar o mundo, né, como o guru, né, do Ocidente, né, o guru do Oriente, o guru do mundo inteiro, né, Jagat Guru, guru do universo. Ele tinha estava predestinado a isso, né? Então gerou o conflito, né? Né? Mas geralmente, né, os casais de consciência de Krishna, né, eles devem ter um equilíbrio, né? Equilíbrio, né? O homem pode realmente, a mulher também, terem sua vida material plena, né? Plena de realização material, mas ao mesmo tempo, né? Isso não pode se tornar maior do que a vida espiritual, né? Aí gera, aí tua vida espiritual é o contrário, aí a vida material está progredindo e a vida espiritual está decaindo, né? Aí tem que ter harmonia, né, na coisa, né? A vida espiritual é prioritária, né? Então tudo feito com consciência, né? Com orientação correta do mestre espiritual, né? Do mestre espiritual. Então vamos encerrar por hoje. Todas as glórias aos devotos reunidos, todas as glórias a Srila Prabhupada Ki Jai. Amanhã é Ekadasi, né? Teremos festival de domingo no templo aqui do Tarangá. E domingo que vem é o grande festival do Hatha Yatra. Aqui, ó, Hatha Yatra. Grande festival no Hatha Yatra. Às 10 da manhã, no posto 12, lá no Leblon. Vamos fazer um grande desfile, uma grande oportunidade de associação com os Vaishnavas. Grande oportunidade de receber o Darshana, e como Haridashna, receber o Darshana das deidades, né? Jagannatha, Baladeva, Subhadra. Srila Prabhupada também vai estar presente, né? Grandes Vaishnavas estarão presentes. Oportunidade única. Então não percam este grande evento, né? Esse grande desfile do Hatha Yatra. Então, obrigado a todos. Hare Krishna, desculpe qualquer falha na execução da transmissão desse conhecimento. Marcelo Magalhães. Como conciliar a vida material com a vida espiritual? Esse é um grande dilema, né? Para muitos, né? É um grande dilema, né? Porque a vida material, né? A gente fica assim, poxa, que aqueles que têm um trabalho, né, muito... Já vi devotos que tiveram que, quando conheceram a consciência de Krishna, né, estavam em situações que eram contrárias aos princípios, aos 4 princípios, né? Por exemplo, eu conheço um devoto que trabalhava no McDonald's, né? Fazia manutenção no McDonald's. Então, ele, quando conheceu a consciência de Krishna, teve que se afastar, né, daquilo, né? Porque aquilo não era bom, né? Aquilo entrava em conflito com suas próprias questões espirituais, né, dos 4 princípios. Né? Então, às vezes acontece isso, né? Então, às vezes não tem como conciliar, né, a vida material com a vida espiritual. Mas quando não fere, né, os princípios, né, deve se levar a uma vida espiritual em paralelo, né, com a vida material, né? Mas a vida material nunca pode ser proeminente, né? Nunca pode nos levar a esquecer de Krishna, nunca pode nos levar a deixar de cantarmos os santos nomes, a nos deixar de executar serviço devocional. Quando acontece isso, aí tem alguma coisa errada, né? Quando a vida material começa a influenciar na vida
negativamente na vida espiritual, aí não é bom, né? Agora, a vida material deve influenciar positivamente na vida espiritual, né? Então, devemos ter fundos, né? A vida material pode nos dar Lakshmi, né? Que nos ajuda, faz nos ajudar na vida espiritual, faz nos dar doação ao templo, doação aos brahmanas, doação ao serviço devocional, favorecer nossa vida espiritual. Então, a vida material deve ser sempre conduzida para que facilite a nossa vida espiritual. E não o contrário, né? Não o contrário. E nós temos só que facilitar a nossa vida material, né? Em declínio da vida espiritual. Aí não é bom, né? Então deve ser sempre um equilíbrio, né? Um equilíbrio de forma que a vida material sustente a vida espiritual, né? Dessa forma, favoreça, né? Facilite a vida espiritual. Então, devemos sempre com orientação correta, né? Com orientação, se temos algum conflito entre a vida material e a vida espiritual, devemos levar ao juiz, né? Quando há um conflito, devemos levar ao juiz, né? Porque o juiz é mais espiritual, né? São as escrituras, é o Chaitaguru, né? Se há algum tipo de conflito, então isso não é bom, né? Não é bom. Devemos sempre buscar harmonia, né? Devemos sempre buscar harmonia. Então, muito obrigado a todos. Todas as glórias, Shila Prabhupada. Ki Jai, Hari Hari Bol.